Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente e também hoje serve para os dois, para o programa Grécia Sempre também, porque eu estou trazendo aqui o padre André Sperandio, que é reitor paroquial da Igreja Ortodoxa Grega São Nicolau aqui em Florianópolis e vai nos trazer uma série de esclarecimentos no que tange a fé e religião. Padre André, é um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, muito obrigado pelo convite. Padre André, vamos começar então pela questão da palavra fé. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, né? O bom que aqui é que a gente não tem pauta, então a gente vai perguntando o que vem à mente. Como o senhor define a fé? Interessante essa pergunta, porque recentemente na igreja, após a liturgia, conversava com um jovem desses que vem se sentindo atraídos a conhecer a ortodoxia, a igreja ortodoxa, e vem aos domingos participar da liturgia. E um dizia, olha, a minha fé é fraca, porque eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. E aí eu dizia a ele, a dúvida é um componente da fé. E talvez por aí eu já comece respondendo a você. A fé, de algum modo, supõe que haja esse componente da dúvida para produzir esta tensão permanente e nos colocar no nosso lugar de pessoas que têm os seus limites, né? E que às vezes duvidamos sim, mas é a dúvida que suscita em nós a necessidade da metanoia, do reconhecimento dos nossos limites, da nossa finitude, da nossa pouca importância, né? E isso renova e fortalece a fé. Essa questão, a fé estaria totalmente ligada, vamos dizer, à religiosidade, a questão religiosa, ou ela pode ser potencializada, ela é necessária, vamos dizer assim, vamos ser direto. Para eu acreditar em Deus, por exemplo, acreditar em Jesus, acreditar na Bíblia, eu necessito ter fé ou existem outros caminhos para eu poder adquirir essa confiança? A fé crença, o acreditar, o confiar, talvez deva ser distinguida da fé que é dom, que é graça de Deus. Existe a fé que é o nosso próprio esforço, que, baseado nos testemunhos da tradição, das escrituras sagradas, então sentem a necessidade, de algum modo, de fazer parte desta realidade, né? Daqueles que acreditaram, daqueles que viveram uma relação com Deus. Mas a fé, propriamente dita, sim, é dom, é Deus que nos concede. Então, os antigos diziam, alguns amigos, eu não diria ateus, mas que não acreditavam permanentemente, diziam, padre, desculpe, mas Deus não me concedeu a graça da fé. Essa é uma atitude honesta. E o que eles diziam para o senhor assim? Por que eles achavam que Deus não havia dado a eles a graça da fé? Aí é que está. Eu imagino, porque evidentemente que são realidades específicas, claro, e distintas uma da outra, sim, mas eu imagino que a experiência da dúvida era frequente. E isso às vezes me leva um pouco ao desânimo, sim, e a pensar que eu estou sozinho, sem amparo nenhum. Não tenho amparo de ordem alguma. Isso. Mas não é bem assim, porque eu vivo experiências em que eu percebo que não dou conta de explicar certos acontecimentos. Então, isso quando ocorre para alguém que, digamos, experimenta mais a dificuldade de crer, ele deixa de lado. Se é alguém que já vive um pouco a experiência da fé, abraça e reforça a fé. Então é cada um. Eu assim, penso o seguinte, na minha experiência de vida, até hoje, eu não encontrei alguém que eu possa afirmar ter sido essa pessoa
uma pessoa ateia, um ateu. Eu não Sim. encontrei. Eu encontrei agnósticos, muitos. Agnóstico, Pessoas isso tem que muito. suspendem o juízo. Não é? Não. Tudo que me aconteceu até hoje não é suficiente para que eu aposte. Então eu suspendo o juízo. Eu vou tateando. Quem sabe um dia aconteça alguma coisa tão extraordinária que me faça tomar uma decisão. Sem dúvida. Então essa é uma atitude de agnosticismo. E o que o padre respondeu para esse seu amigo que disse que não tinha... Eu lhe interrompi exatamente na hora. Eu disse a ele o seguinte, meu querido, a dúvida é um componente importante da fé. Por isso que nós temos um dos 12 apóstolos, Tomé. Sim. Aquele que duvidou. Esse eu sou amigo dele. Todos disseram, afirmaram que viram, que tocaram. Não, espera aí, mas eu não vi. Os meus sentidos não alcançaram. Perfeitamente. Então eu preciso vê-lo, eu preciso tocá-lo ali nas feridas, não é? E aí acontece o encontro que ele possibilita pela sua dúvida, porque Jesus retorna, estando novamente eles reunidos, estando novamente as portas fechadas, Jesus surge. Isso eu achei fantástico. E se mostra a Tomé, né? Isso eu achei fantástico. Até, quer dizer, eu estou perante um padre aqui, né? Veja só a minha concepção. Que aí ele aparece realmente vivo, né? Sim, vivo, em carne e osso, em carne e osso, e ele fala, Tomé, você não acredita em mim aqui? Toca. Põe o dedo aqui nesse buraco, que é o buraco. Isso eu acho que é uma passagem fantástica. Se está bem contado ou não, mas de qualquer forma é fantástico. Isso tem um conteúdo aí você teológico só pode, claro, profundo. É muito mais profundo do que nós estamos falando aqui, né? É riquíssimo. Mas isso é uma prova que aí a pessoa tem que acreditar mesmo. Eu acho que cada um... Tanto que ele cai de joelhos e clama, meu Senhor e meu Deus. Claro, e ficou em conteste aquilo lá, né? Sim. Então, e como é que, para a gente fomentar essa fé, que a gente perde muitas vezes, eu, por exemplo, lhe contei antes, que a gente estava conversando antes de começar o programa, eu lhe falei que eu perdi uma irmã. Foi a primeira perda, assim, vamos dizer. Eu tinha perdido um tio já, mas depois perdi da família. Minha irmã, que faleceu no dia do aniversário, depois da festa, 22 anos, comemorando a entrada na faculdade, quer dizer, um dia maravilhoso, talvez até para ir embora, né? E realmente aconteceu com ela. E quando ela faleceu nessa noite, dos idos anos 75, eu praguejei, eu falei com... Nossa, brigou com Deus. Briguei com Deus. Foi um salmista. Usou a palavra perfeita. Porque eu falei, sabe, você se revolta em tudo isso aqui. Por quê? Porque, exatamente... Como é que o senhor define esses momentos, Padre André? Esses momentos de revolta, eles são ausência de fé, não é entendimento? Por que as pessoas, e muitas pessoas perdem o pouco de fé que tinham, ou muito de fé, por sentirem-se exatamente nessa hora, porque existem outros momentos que você aumenta a sua fé porque você é amparado por fatos que o senhor deve saber, inúmeros, deve ter vivenciado isso. E por que nesses momentos aí a gente potencializa a perda? Exatamente. Por quê? As companhias. Opa! Eu quero dizer o seguinte, nós temos que nos cercar de boas companhias, isso significa, as companhias que eu quero dizer, aquelas figuras bíblicas do passado, né? Os profetas, os patriarcas. Então, por exemplo, o livro de Jó nos mostra uma relação de enfrentamento de uma criatura com o seu Criador. Sim. Jó não aceita o que lhe acontece. E ele chama Deus a juízo, não é? Então, a leitura de um livro de Jó nos mostra uma relação com Deus completamente surpreendente, em que Jó entra num conflito de querer que Deus justifique o que está acontecendo e no final, a meu ver, sai vitorioso. Tanto que recupera, claro, as perdas que tem, nem todas recupera, mas se dá por satisfeito. Nós temos também os salmistas. Leia os salmos e veja o quanto os salmos eu costumo ler, sim, tem muita sabedoria. E quantas afirmações de dúvida também, não é?
de que a fé está enfraquecida, de que já não é possível mais crer e assim por diante. Mas um grande exemplo de fé está dentro dos Salmos, porque todos os salmos são exemplo de... Pois é, mas é intenso essa relação, né? Mostra essa relação intensa. Então, Patunas, eu diria o seguinte, voltando a afirmar que a dúvida é um componente da fé, eu diria que na nossa experiência, nós nunca vamos, digamos, chegar numa situação de absoluta convicção de que tudo está de acordo, de que é assim mesmo. Não, eu acho que nós sempre vamos... Até perderíamos o sentido da vida, digamos assim, porque não temos mais o que... Eu diria que a condição humana, né, esse status humano, é inerente a esse status, essa insatisfação permanente. Claro. Porque nós somos meio deuses e homens, né, misturados aqui, sim. Não é? Nós estamos numa condição de queda, não é? E a gente fraqueja muito na menor dificuldade, no menor problema, no menor enfrentamento, a gente fraqueja e estamos muito a caminho de uma restauração, não é? Então, enquanto isso, meu amigo, nós experimentamos com certeza, os sofrimentos, as limitações. Esse é o crescimento. Mais, temos o nosso calvário também, digamos assim. O calvário. Eu quero lhe fazer uma pergunta, mas não pretendo que seja uma saia justa de forma alguma. Tá. Nós falamos agora há pouco de Bíblia. Eu falei, eu fiz a citação de Bíblia. E eu converso com muitas pessoas, e por ser um homem de comunicação e tal, e a gente questiona muito quando a gente conversa. Nós batemos em comum muitas coisas sobre o Deus bíblico. O Deus bíblico. Porque se a gente lê, eu já li, não na sua totalidade, mas nossa, muito. Eu tinha uma tia Lilica, saudosa tia Lilica, que vivia o dia inteiro, 24 horas, dentro da sua crença, ela era uma adventista do sétimo dia, então ela só falava de Deus, de Bíblia, de Jesus, uma pessoa maravilhosa. Me dava aquelas frases diárias, tudo bacana. Mas eu sempre contestei, sempre que eu lia a Bíblia, eu contestava nesse Deus julgador, que adorava, que recebia sacrifícios, que era bravo, que é bravo, à frente das batalhas. Perfeitamente, perfeitamente. Então, não sei se o Padre André poderia nos explicar. Eu acho que, o telespectador ficaria muito feliz em saber que Deus é esse. Se nós conhecemos ou sempre nos foi passado, porque eu não estive lá, eu não sei. Tudo que eu sei hoje é o que meu pai me passou. A Igreja Ortodoxa me passou, porque eu cresci dentro da Igreja Ortodoxa, frequentava, fui batizado na Grécia, tudo. Então me contaram isso. E me falavam que Deus é bom, mas em casa também me falavam que se eu não me comportasse, Deus ia me castigar. Né? Então a gente vem com essa coisa na cabeça. Então a pergunta pode ser uma pergunta difícil, que Deus é esse que está na Bíblia, que não é Pai de infinita bondade e misericórdia, como todos falam que Ele é, um Pai. Né? Apesar de ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? Não é uma pessoa, não é um ser, um homem sentado ali num trono, como a gente vê. Que Deus é esse que está na Bíblia? A história de Deus e da humanidade é uma história riquíssima e que a Bíblia vai, no modo como os livros estão organizados, ela vai nos dando uma ideia, não só daquilo são diversos autores, né? São diversos autores, são diversas experiências, diversos de relacionamento com Deus, diversos entendimentos, mas no cômputo geral, toda ela é um modo que Deus encontra de ir se revelando a nós. Evidentemente que a capacidade de compreensão que o ser humano de 1.500, 2.000 anos atrás tinha, era diferente da que temos hoje, da que Jesus teve no seu tempo, não é? Então nós temos na Bíblia o registro de como é que as pessoas se relacionavam e como é que pintavam Deus. Ora, se numa determinada época fazia parte daquela cultura, daquela realidade, as batalhas, as guerras, as relações de servo e senhor, enfim, tudo isso você acaba de algum modo se valendo para poder falar de uma relação. Deus não podia
falar de coisas que só viriam a acontecer 1000 anos depois. Usar Sim. uma linguagem que só seria compreensível 2000 anos depois. Certo. Não. Então, usou-se uma linguagem compatível com o entendimento de uma determinada época. É preciso, ao ler a Escritura, fazer essas ponderações todas. É preciso tomar cuidado. Não se pode ser literal, fundamentalista. Esse é o problema de uma leitura fundamentalista da Bíblia. Eu vi, por exemplo, recentemente num programa de uma igreja também evangélica, pastores, teólogos de elevado nível intelectual, debatendo sobre a existência histórica de uma determinada geração de homens gigantes, conforme narra a Escritura Sagrada. É preciso tomar cuidado. Não se pode negar absolutamente, não se pode afirmar absolutamente. Perfeitamente. É preciso manter um certo respeito, um certo temor. Falou a palavra diante mágica. dessas realidades. Respeito. Nós não temos como comprovar nem afirmativamente, nem negativamente, então vamos ser humildes. Muito bom. Né? Muito vamos afirmar aquilo que podemos afirmar, né? E aquelas outras coisas a gente vai estabelecendo uma relação que é muito apropriada na vida cristã ortodoxa de o ser humano na sua relação com os mistérios. Os mistérios que nós temos acesso só através de todo um mundo de simbologia, de ritos, não é? E na nossa igreja oriental isso tudo é muito rico, não é uma beleza. É como a gente acende aos mistérios. Eu fiquei surpreendentemente satisfeito com a sua resposta. Muito bem colocada. Agora, essa forma que a igreja continua, a igreja estou generalizando. Nós vamos falar, inclusive, daqui a pouco sobre essa diferença. Eu quero saber, através das suas palavras, da sua explicação, o porquê que nós temos tantas igrejas, Sim. por que tantas, né? Vamos lá descobrir. Denominações. Perfeitamente. Só que existem doutrinas, religiões que sustentam ao pé da letra. Então, uma instituição que se diz representante de Deus, porque Deus tem representantes aqui, né? A gente assim o traçou. Por que elas continuam sem ter essa visão holística ou mente aberta que o Padre André acabou de expressar para nós? De perceber que a interpretação dada que lá foram escritos por seres humanos, com entendimento da sua época, brilhante essa colocação, bem lembrado, professor. Por que eles continuam sustentando isso e não trazem essa teologia ou teofania ou teorrevelação, vamos dizer, para os dias de hoje, adequando-as ao entendimento atual? Por que elas são tão radicais e conservadoras nesse sentido? Esta pergunta ela pode nos levar longe e até um pouco perigosa. Porque existem aqueles mais simples que de fato temem trilhar por caminhos, por exemplo, do método histórico crítico para fazer uma leitura da Escritura Sagrada. Temem aonde isso possa levar. Sim. Então preferem na dúvida, não ultrapassa. Fundamentalista. Né? Que nem no... Não, é aquilo que está escrito e acabou. Perfeito. Mas aí também acabam tendo problemas, porque lá pelas tantas são confrontados com situações em que se mostra, não, mas espera aí, então como é que você explica que aqui a Escritura diga isso e aqui diga o contrário disso? Perfeito, é uma fonte inesgotável de coisas aqui assim. Aqui tem esse nome, a presença dessas pessoas, essas datas, aqui tem informação diferente ou não tem. Isso. Aí elas... para a discussão por aí. Perfeito. Né? Mas é uma escolha, é sempre uma escolha. Eu escolho ser fundamentalista. Estudei teologia, recentemente a teologia latina, e lá nós tínhamos católicos, evangélicos, e tínhamos alguns evangélicos fundamentalistas que faziam o mesmo curso. E eram pessoas muito amigas, pessoas bem instruídas, culturalmente, um nível cultural muito bom. Eu dizia, mas escuta, eu converso com você e percebo na minha relação contigo que você não pensa assim. Mas aí, quando estamos discutindo, né, no âmbito da teologia, você é categórico na afirmação disso numa perspectiva fundamentalista. Ela falou, não, é porque agora eu não posso, como pastor ou como... né, eu tenho que estar fechado com isso aqui. Porque se eu não mantenho esse entendimento,
Isso aqui é uma árvore cheia de penduricalho, começa a cair tudo. Perfeito, entendo perfeitamente. Então é mais ou menos isso. Tá. Agora, não há como. Eu diria o seguinte, que nós estamos nos aproximando do meio-dia, da luz do meio-dia. Né? Aliás, teve vários autores que apontaram para essa etapa em que vai ser difícil esconder algumas verdades. Quer dizer, será? A luz do meio-dia está brilhando. A ignorância escraviza, o padre sabe, né? Então tem muita gente que não quer que as pessoas sejam esclarecidas. Não quer se expor à luz. O senhor acredita que a luz se fará? Eu não tenho a menor dúvida e tenho acompanhado. Faça um retrospecto, né, da minha infância para agora. Quer dizer, hoje, a situação política que nós vivemos no Brasil, quando está ficando difícil você manter velhos costumes, não é possível mais. Porque há discernimento, o discernimento está crescendo. Tirando a parte simbólica do Apocalipse, que é a revelação. Revelação, né? Sim. Porque você vai achar, todo mundo acha. Primeiro, a volta de Jesus, né? Tem gente que acredita, que pensa que vai ser assim. Vai ser assim, que ele vai vir voando, uns anjinhos tocando trombeta, que isso, ao nosso ponto de vista hoje, seria algo ridículo. Da mesma forma como as trombetas do Apocalipse e tal. Isso aí são tudo simbolismos de ser bem interpretado. Então, o Apocalipse, na sua concepção, ou seja, a revelação, não essa coisa de resgate, juízo final, que a gente vai estar voltando naquilo que eu acabei de dizer, né? Alguém vingador que vai nos julgar e vai acabar com a gente, você é bonzinho, você não é, você vai para cá, você vai para lá, então cadê a bondade nesse aspecto? O senhor acha que o Apocalipse, já estamos vivenciando a revelação? Não tenho dúvida. Opa! Eu não tenho dúvida de que nós estamos na consumação. Na consumação? Então, eu acho que nós já estamos caminhando. Está havendo depuração já. A gente percebe com muita clareza, assim, do ponto de vista espiritual, que os tempos... Isso o senhor sente em todos os níveis, até no seu coração, vamos dizer. Eu diria que eu sinto no meu coração. Então, isso em especial, mais, né? É porque aqui é o lugar mais puro, né? Aqui a gente e os estudos que se faz também, né? Daquilo que se apontava para os tempos futuros. Evidentemente que tem aí uma experiência recente de 4 anos de banco de escola de teologia, em que se debate com um grupo de mais de 20 pessoas todos os dias, não é? Em que se conversa, fizemos um estudo específico sobre o livro do Apocalipse. Que bacana. Esses resultados foram divulgados ou não? Foram publicados? Não. São trabalhos que cada um desenvolveu. Eu mesmo fiz uma apresentação belíssima, eu lembro disso. E outros fizeram apresentações de tópicos interessantíssimas. Então, assim, não é opinião sem um contato profundo com os textos, né? Claro. É, de fato, é convicção mesmo, né? Uma experiência a partir de estudos dos textos. Muito bem. Vamos entrar numa outra questão. Vamos. As igrejas, que para mim não devia existir plural. Né? Na minha concepção aqui, que todo mundo tem as suas ideias, posso estar errado ou não. Eu acho que se ele disse dessa forma, se Jesus, Jesus da igreja tinha dito a Pedro, por exemplo, disse que Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Né? És Pedro, sobre esta pedra que é a fé que você acabou de manifestar, perfeito, eu edifico a minha igreja, no singular. Perfeito, exatamente. A minha igreja. Então, o meu entendimento sobre essa frase, que ela pode ser totalmente, é que ele não mandou, Jesus não disse para Pedro, sai por aí, pega teus amigos aí e tal, e vai construir templos, vai construir santuários fantásticos, riquíssimos, tudo isso aqui. Não disse nada disso. Disse para ele que Pedro era a igreja dele, né? Sim. E Pedro, como eu posso ser, você hoje o padre um monte de gente assim. Ela não era construir um templo de pedras. Por que isso acabou sendo o que nós vemos hoje? Então, foi desvirtuado, não sei por quê. Talvez o padre André possa nos dizer isso. Ajudar com alguma... ajudar em alguma coisa, claro. E por que hoje, em vez de nós termos um só rebanho e um só pastor, vou usar uma linguagem religiosa,
Nós usamos nada. O meu Deus é melhor que o seu, a minha religião é maior que a sua, eu mato por isso, eu acabo com isso, eu assumo isso. Isso eu acho que não tem nada a ver. Nós vamos falar ainda sobre religiosidade, nós falamos sobre fé, nós estamos entrando no aspecto religião agora. Onde, na sua opinião, Padre André, começou a mudar? Pedro errou em alguma coisa? Desde a origem. Primeiro, assim, dizer a você o seguinte, que eu tenho dificuldade com essa coisa de igrejas também. Não, perfeito. Eu organizei os livros de liturgia da Igreja Ortodoxa. E logo no início, na Grande Nicá, que é a grande súplica da paz do início da liturgia, começa, bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e logo em seguida já começa a Grande Nicá, que começa com um pedido de paz, pela paz que é do do alto e pela salvação de nossas almas, mais uma vez pela paz, e depois já vem pelas santas igrejas de Deus. Eu não consigo traduzir, consegui traduzir isso pelas santas igrejas de Deus. Eu sempre, apesar de estar pronunciei, escrito assim. Eu sempre pela Santa Igreja de Deus. Perfeito. Para mim, é assim, eu acho que eu devo falar assim para que isso, de fato, se torne realidade aqui na minha cabeça, no meu coração. Perfeito. A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja. Ele fundou uma única igreja. Ele instituiu, vamos dizer, fundar é um problema. Eu já não gosto dessa palavra. Não tem. Ele instituiu uma única igreja, uma única eclésia, né? Sobre a fé que Pedro que já manifestou. Mostra, né? A própria etimologia da palavra mostra que é um agrupamento de pessoas. Isso, de pessoas. Isso. Assembleia é convocação. Perfeito. Eu convoco pessoas para se reunirem, se encontrarem e adorarem a Deus, reconhecerem, né, a sua condição e, naturalmente, reconhecendo sua condição, colocar Deus acima de todas as coisas, o Criador. Então, essa questão de igreja e igrejas, eu lido assim, é a igreja. Existem muitas denominações, existem muitas tradições, mas existe uma única igreja. E essa igreja, ela está toda fragmentada. Ela está feia, precisa consertar. Perfeito. Então, graças a Deus agora, porque essas divisões, aí já voltando aqui para a sua pergunta, elas começam lá em Jerusalém, com Pedro e Paulo, que tinham suas diferenças. Sem dúvida, claro. Pedro queria que os cristãos continuassem sendo circuncidados. Paulo, não, isso é bobagem, acabou, nós estamos num novo momento, né? Então houve lá o Concílio de Jerusalém, que já se debateu alguns assuntos que dividiam a igreja da época. Depois os concílios seguintes, Niceia, começam os debates. Constantinopla, Niceia, Constantinopla, Éfeso, depois Constantinopla outra vez, depois Calcedônia. Calcedônia acontece o primeiro grande cisma, em 451, incrível, se não me engano. Né? Dura 1000 anos. Dura mil e tantos anos, quase 2000 anos. Incrível. É o primeiro grande cisma que dá naquele grupo de igrejas chamadas orientais. Isso aí. Os coptas, os armênios, os sírios, né? Eles não aceitaram aquele modo de expressar as duas naturezas de Jesus. Tá vendo? Olha só. Que tinha relação com a heresia de Ário, aquela briga toda de Santo Atanásio, enfim, era uma loucura aquela época, os concílios, né? Então lá se separam o primeiro grupo de igrejas e forma o cisma oriental. Depois, em 1054, acontece aquele problema do filioque latino, que é uma situação muito contextual lá em Toledo, Espanha. Isso. A heresia dos arianos começa a borbulhar, né, e a voltar, e aí os bispos locais pedem ao Papa, escuta, aqui nós podemos mudar o credo, introduzir o filioque, ou seja, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, aí pode, mas o Papa toma cuidado, manda fazer a porta da Basílica em alto relevo, o credo em grego antigo, para que nunca mudem isso. Mas mudaram. E isso produziu o cisma de 1054, entre aí ortodoxos e latinos. Isso. Coisa que só agora, né, nos dias atuais... Agora, que estamos aí suspendendo excomunhões de 65, suspendendo quase comunhão plena já estamos. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Aí século XV, XVI,
o cisma ocidental. Esse foi tenebroso porque este questionou-se a autoridade da igreja, a hierarquia, e aí produziu um estado de coisas em que a separação passou a ser uma coisa normal. Eu não concordo contigo, monto minha igreja. Então nós temos hoje o grupo de protestantes históricos, mais tradicionais, luteranos, presbiterianos, batistas, e temos esse grupo grande de igrejas que surgiram porque eu não concordo contigo. Sim. E se eu não concordo, eu tenho todo o direito de fundar a minha própria igreja. Perfeito. Agora, isso que eu te digo também, de que de fato nós estamos vivendo um tempo diferente e que soa um pouco apocalíptico, no sentido de que as pessoas estão captando que se revela esta realidade de uma igreja una. E é necessário que os cristãos tomem a iniciativa de resgate da unidade, porque essa é a condição. Agora, como pode ser isso aí? Porque eu percebo que os templos estão cada dia mais vazios. Sim. Estão mais vazios. E eu sei que as pessoas não perderam a sua fé. Uhum. Eles não mais receberam o que ansiavam. Eu creio que não houve uma renovação. Como se conseguir esse apocalipse, essa revelação, vamos dizer, considerando que o fiel, vamos chamar de fiel, vai? Uhum. O fiel saiu da fonte da informação, ele está indo buscar uma fonte dele, porque ele não está mais sendo suprido por aquilo que o ser dele anseia. Uhum. E não seria... Onde haveria coerência, então, vamos dizer, dessa unificação? Sim, sim. Com uma evasão do fiel, que seria o fator unificador. Sim. Como é que juntaríamos, quem sabe, como é que juntaríamos o corpo com o pescoço? Uhum. Com a cabeça, digamos assim? E estamos falando num país aqui, o Brasil, que ainda essa situação não é tão dramática. Porque ainda não. A Europa, os templos estão sendo vendidos para usos... Sem dúvida, mas diversos, exatamente. Né? Exatamente. Mas esse é um aspecto, quer dizer, nós não podemos pensar a igreja como as pessoas que estão reunidas aos domingos no interior dos templos. Porque o que eu vejo... A igreja já transcende isso. O padre está falando uma coisa que me faz dizer outra. Eu vejo muitas... Não é crítica, isso aqui eu tenho que passar o que eu penso para o senhor ter a oportunidade de me esclarecer até. Eu vejo que hoje as pessoas vão à missa e elas são papagaios de repetição, vamos chamar assim. O padre... O ministrante manda rezar uma coisa, as pessoas automaticamente já sabem aquilo decor, não sabem o que estão falando, a grande maioria não sabe o que está falando. Ela é a mesma coisa do que eu repeti, fazia o ditado na escola, eu decorava aquilo lá. Então não existe mais, existe mais o aspecto, eu percebo que existe mais o aspecto social da pessoa dentro da comunidade. Eu vou na igreja porque eu tenho que ser visto na igreja como uma pessoa de bem, porque toda pessoa que vai para a igreja é uma pessoa de bem, né? Vai lá, faz o seu contato com Deus, sua aproximação. Na igreja todo mundo é humilde, dentro de um templo todo mundo é humilde, ninguém. Então eu percebo que as pessoas são assim, elas não estão dentro daquela coisa. Como mudar isso? Não sei se precisa mudar isso, eu acho que não. Não, acha que não? Mas deixa eu explicar por quê antes, né? Porque eu também, assim, a nossa mente latina, Patunas, valoriza muito essa coisa do entendimento, da racionalidade. Eu preciso, de algum modo, participar, eu preciso contribuir, eu preciso saber o que estou dizendo, eu preciso que isso produza efeitos. Isso, mas essa é uma assim, coisa. Mas é assim. Essa é uma a coisa. maioria das pessoas é assim. Esse é muito ocidental. Eu não vou lá comungar, com Deus, eu vou lá para mostrar para a sociedade que eu estou ali, que eu preciso isso. Mas aqui, como ortodoxos, o pensamento, a eclesiologia ortodoxa é um pouco diferente. Então vamos lá, vamos esclarecer isso. Talvez precisássemos de vários programas para irmos, mas hoje vamos fazer o possível. Isso, vamos levar mais. A eclesiologia ortodoxa valoriza muito essa participação nesse organismo que é a igreja. A igreja é um organismo vivo.
Esse organismo tem uma hierarquia, as pessoas participam da vida eclesial através dos sacramentos, do batismo, da oração, do sinal da cruz, do incenso, Isso. né? Da liturgia aos domingos, do sepultamento dos mortos com ofício religioso, depois os ofícios memoriais recordando os mortos. Muito bonito. Tudo isso faz parte da vida eclesial. A criança que vai se batizar e os pais e padrinhos devem providenciar um pequeno crucifixo para simbolizar que aderiu à cruz de Cristo, aderiu a Cristo, foi sepultado com Cristo para participar da sua ressurreição. Tudo isso faz parte da vida eclesial ortodoxa. Então, eu, com toda a propriedade, te digo que eu fiz uma crítica muito grande uma vez que eu fui numa igreja ortodoxa e vi pessoas dormindo. Eu falei, mas as pessoas dormem, o que é isso? Que a gente é bem crítico, realmente. E hoje eu peço perdão, porque aí depois eu li um grande santo oriental dizendo o seguinte: a barca da igreja oriental, ela é exatamente assim. Uns cantam, outros limpam, outros estão guiando, e todos estão na barca em movimento em direção a Deus. Se você se cansa, não tem problema, pode dormir, ter soninho. Na igreja... Concordo. Por isso é que nas igrejas orientais, lá na Grécia, você sabe muito melhor do que eu, não tem bancos. Não, Tem umas cadeiras altas, né? Isso. Nas laterais, onde as pessoas se cansaram, vão lá, encostam um pouquinho, se apoiam, depois retornam assim lá para o meio da igreja. Não é isso? Não tem banco. Então, Patunas, a igreja é essa realidade viva, orgânica. Eu faço parte. Mas quem sou eu? Eu sou só uma célula viva desse organismo vivo que é a igreja. Então, eu torço pela igreja toda, pela comunidade. Isso suscita amor, suscita vontade de compartilhar, convivência. Eu te digo o seguinte: o que está faltando na igreja hoje é as pessoas, todos nós, né, conhecermos mais profundamente a doutrina de Cristo. Tá, e o que está sendo... Vamos falar da Igreja Ortodoxa, a que o senhor representa. O que está sendo feito pela Igreja Ortodoxa para tornar isso uma realidade? São feitos sínodos, são feitas reuniões, são feitos... Como é que é essa... Muitas coisas. Essa didática, assim, vamos dizer. A Igreja Ortodoxa, ela assim, para nós aqui, sul-americanos, latino-americanos, muito recentemente nós passamos a ouvir, né, falar em Igreja Ortodoxia, fé cristã ortodoxa, a Igreja Ortodoxa. Para nós não existia. Existia a Igreja Católica e pronto, depois as protestantes. Então é tudo muito recente. Mas eu quero te dizer que a Igreja Ortodoxa, ano passado, em Pentecostes, realizou um grande concílio em Creta. Em Creta, foi? Em Creta, um concílio belíssimo. Em Creta, produziu-se, os padres conciliares produziram vários documentos que tratam da vida da Igreja, da vida nossa, do dia a dia. Eu quero te dizer que eu estudo constantemente esses documentos, porque além de ter traduzido para o português e facilitado a todos os países de língua portuguesa que pudessem ter acesso a esses documentos, eu os tenho como base de estudo. É preciso recorrer a esses documentos, os padres, especialmente os pastores, para poder trazer isso para a base e dizer: a vida cristã ortodoxa é assim, gente. Está faltando isso, falta muita coisa. Nós estamos muito distante daquilo que a igreja nos propõe. Teve o aspecto muito positivo desse grande concílio em Creta, que eu acompanhei, como ortodoxo que sou. E como homem de comunicação? E fiquei triste também porque não foi unanimidade, né? Que algumas igrejas fizeram questão de não participar, digamos. Nós tivemos Moscou. Isso, a igreja ortodoxa. A igreja russa, que na última hora... O patriarca Cirilo, né? Mudou de opinião. Isso. E aí convenceu algumas filhas, igrejas filhas, de também não participar. Me parece que foram 3 ou 4 igrejas. Isso, foi isso. Mas, de certo modo, isso em todos os outros grandes concílios aconteceu. E teve concílio que os principais só chegaram para fechar as portas. Exatamente. Isso é histórico. Isso é histórico. Então mas isso não invalida o concílio. Temos que olhar exatamente o aspecto positivo, né, que foi fantástico. Sim, foi produziu muito bom. documentos importantíssimos e que coloca a Igreja Ortodoxa no mundo atual. E coloca a Igreja Ortodoxa, confronta com os problemas da atualidade.
Isso é muito bacana, eu tenho acompanhado, inclusive, essa aproximação necessária, imprescindível, entre o Patriarcado de Constantinopla com Roma, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é irreversível, viu? Tomara. É irreversível. Eu acho que né? Porque passos que foram dados, sobretudo mútuo, pelo Papa Francisco, mas pelos anteriores também, são irreversíveis. Isso eu percebo. Agora, o grande evento, Patunas, que aconteceu, foi muito recente, aconteceu em Bari, São Nicolau, na Igreja São Nicolau. Sim. Lá, pela primeira vez em 2000 anos, se reuniram Roma, Constantinopla, as representações mais importantes da ortodoxia e as representações mais importantes do mundo oriental pré-calcedoniano e os evangélicos protestantes, os cristãos da Reforma. Se reuniram foi um encontro todos, ecumênico, então. Mas foi o primeiro em tamanha amplitude. E o resultado foi positivo? O resultado, eu diria o seguinte, este foi instituído como o primeiro de um por ano. Agora, a partir de agora, bacana, todos os anos deverá acontecer o encontro de todos os cristãos, seja das igrejas da Reforma, da Reforma Protestante, seja as orientais, ortodoxas ou o mundo latino. Eu vejo hoje a religião como um grande pacificador, assim. Sim. Pacificador, eu acho que o planeta, o planeta ele ainda está harmônico, não eclodiu uma terceira guerra mundial, ele não acabou exatamente não digo nem pela igreja, eu digo pela religiosidade das pessoas, porque a igreja, essa instituição que chamamos de igreja, eclesia, assembleia, ela conseguiu colocar na cabeça do ser humano, de uma certa forma ou outra, de que existe alguma coisa superior, né? Existe alguma deidade, existe algum ser que transcende o nosso nível de entendimento. Nos cuida. Exato, assim nos foi passado, e que, de certa forma, seja verdadeiro ou não importa, ele faz com que a gente mantenha uma conduta, seja por medo, seja por respeito, seja por disciplina. Então eu acho que a religiosidade hoje, esse é o meu ponto de vista, eu quero ouvir o seu, ela é o ponto de equilíbrio dessa humanidade. Porque se não existisse isso, essa fé, esse restinho de temor a Deus, não tenha dúvida, vamos chamar assim, podemos chamar assim, não tem problema. Sim. Podemos chamar, se não existisse aqui, isso aqui já tinha se transformado no Apocalipse, aquele vaticinado daquela forma feia que está. Eu acho que nós estamos, nos nossos tempos, nós estamos transitando de uma situação de religiosidades para a espiritualidade. Como é que é vista essa palavra na igreja, em espiritualidade? Hein? Eu não me lembro agora, se eu fosse um evangélico, eu certamente diria o livro, capítulo e versículo, mas não me lembro. Não importa. Aquele encontro de Jesus com a samaritana, em que ele diz a ela, vai chegar o dia, vai chegar a hora, e já chegou, e já é agora, e em que não vai ser nesse monte ou naquele outro que vocês vão adorar a Deus, mas vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e o modo certo de adorar a Deus é em espírito e em verdade. Eu acho que nós estamos chegando nesse tempo. Que bacana. Que a religiosidade ainda é alguma coisa que, de certo modo, nos escraviza, pressupõe uma certa alienação, uma dificuldade de compreensão. Então aí vocês recebem já tudo prontinho, viu, mingauzinho? Agora não, agora a espiritualidade nos dá uns ossinhos para roer, entendeu? Exige de nós um esforço maior de reflexão, exige muita depressão, muita tristeza, porque nós não conseguimos compreender também, muito sofrimento, nós vamos padecer, mas para poder transitar da religiosidade, da facilidade, da piedade popular, que é importante, tem o seu valor, não é? Para uma relação de mais intimidade com Deus, de mais interlocução com Deus na intimidade. É isso que nós inevitavelmente precisamos chegar. E aí, evidentemente, que nós vamos continuar nos reunindo nos templos e a cheirar o odor do incenso maravilhoso e ouvir os barulhos dos sinos e das vozes, e vamos continuar louvando a Deus
com muito mais energia, com muito mais alegria, porque será resultante de uma experiência pessoal com Deus. É isso que falta. Falta que as pessoas tenham uma relação com Deus, tenham intimidade com Deus, exercitem isso através da oração, da meditação, da leitura da Escritura e depois vá para a igreja se reunir com a comunidade e viver essa experiência maravilhosa de encontro com o irmão, com a irmã, um encontro de adoração, de culto. Tá vendo? Isso aqui o dia que isso for colocado em prática, né? Que é o que... Aí sim nós vamos... O padre tem que trabalhar nessa perspectiva. Mas é óbvio. Ele que é o... Nós vamos chegar lá. Então, o que eu faço aqui agora tem que ter isso em vista, Patunas. Claro. Estão plantando sementes. Sempre é tempo de se plantar sementes. Sempre. Isso. Pode ser que não sejamos nós que vamos colher, né? Mas não importa. O importante é exatamente isso. Então, qual é a sua perspectiva, digamos assim, antes disso aqui, o que o fez, isso é curiosidade, né? Porque tem alguns que têm dom, né? Dom, o que fez com que o Padre André se transformasse num padre, num homem de Deus, ou não sei como é que a gente pode definir. Como é que nós definimos um padre? O que ele é um padre? Alguém que se ocupa da obra de Deus. Alguém que se ocupa da obra de Deus. O reino de Deus. Eu sou funcionário, operário, servidor do reino. Como é que nasceu esse dom aqui? Ele veio do acaso, nasceu com o senhor? Como é que foi isso? Não, Patunas, olha, eu vou te dizer... Cada processo é individual, né? Eu não me lembro exatamente quando surgiu, não. Eu acho que aquilo que nos influencia é aqueles costumes antigos, familiares, que a mãe, o pai, no meu caso a minha mãe, pegar os domingos e me levar para a igreja com ela. Todos nós, nossa, sempre. Então ali eu comecei a me apaixonar pela liturgia, isso com 7, 8, 9 anos. Eu comecei a fazer capelas nos barrancos, fazer partículas na época do mundo latino ainda, né, com aipim, com mandioca, e celebrar missa com cálices esculpidos por mim mesmo. Dali para frente foi todo o tempo uma relação muito próxima com a igreja. Então o senhor tinha prazer em ir na igreja, na missa? Tinha prazer, eu ia 3 missas por fim de semana. Ia domingo de manhã, sábado à noite. Uma criança. Domingo de manhã, domingo à noite, eu gostava de ir à liturgia, eu ajudava. Né? Era coroinha, foi coroinha provavelmente? Sim. Depois leitor, e depois seminário menor em Nova Trento, com jesuítas. Enfim, sempre... Evidentemente que mantive também um pé no mundo secular. Claro. Fui publicitário, trabalhei na Thompson, em São Paulo, uma agência de publicidade americana, fiz novela na Rede Tupi. Nossa, na extinta, na antiga Tupi. Tive amigos do mundo artístico. Bacana. Mas isso nunca me afastou da igreja. Eu sempre tive essas duas realidades presentes na minha vida. Eu tenho um amigo que a gente faz parte do nosso grupo de sinuca, que a gente brinca de sinuca todas as terças-feiras há mais de 20 anos. E ele, depois de adulto, depois de profissional realizado, aposentado, filhos, netos, ele se tornou um diácono. Que maravilha. É incrível, é incrível isso. E ele Mas que a vocação esteve sempre. Com certeza, né? O prazer dele, você vê quando ele transmite pra gente assim, ele é um homem feliz. Isso. É um homem feliz. A graça de Deus quando abraça então, isso alguém, é muito bacana, amigo. Né? Então esse caminho, esses caminhos que as pessoas escolhem, são pessoais, individuais, né? E hoje o senhor se sente como? Um homem realizado, vamos dizer, Não, ainda? Não, realizado não. A gente sempre sente assim que não é falsa modéstia, não é falsa humildade, não. Mas é verdade. Tem tanta coisa para a gente fazer, a gente faz tão pouco. A gente faz conforme dá. Né? Vai dando, conforme vai dando, sim. Mas eu diria o seguinte, o sentir realizado, eu não sei, eu acho que a pior coisa que existe é a frustração. A frustração de não poder fazer mais, isso sim. Mas eu me sinto feliz por fazer a obra que faço. Me sinto muito feliz, eu gosto muito, adoro vir à igreja, encontrar as pessoas, preparar a igreja para a celebração, adoro essas coisas. Sim, isso é prazer no que faz. É uma alegria, Mas eu diria o seguinte, que tem muito a fazer. Agora começamos o trabalho aqui na nossa comunidade. Meu Deus,
eu vejo em perspectiva assim, né? Quanto temos ainda para fazer acontecer, envolver pessoas. Então, o ainda bem, né? Imagina grande. Se não tivesse nada para realizar. Né? Esse que é o desafio, né? Graças a Deus. Esse que é o desafio. Então, eu não me sinto realizado porque eu diria o seguinte: Deus nos cobra todos os dias, né? E é preciso fazer mais, é preciso fazer muito mais. Só estaremos realizados plenos quando, enfim, encerrarmos o nosso expediente aqui. Acabou o expediente isso aqui. Padre André, para a gente encerrar assim, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o meu público telespectador, tanto do programa Vida Inteligente, que é um programa que tem 13 anos, acabou de fazer 13 anos, é um programa holístico, é um programa para pessoas de mente aberta, de espiritualistas, de pessoas de fé elevada, e também para o pessoal da nossa comunidade helênica aqui do Brasil e do mundo, né, que é assistido, temos a programação 24 horas, www.graciasempre.tv.br. Qual é a mensagem que o senhor transmite assim, nessa questão do assunto que nós abordamos hoje, né, dessa fé, da religiosidade, do acreditar, na esperança que nós falamos, é uma palavra que tudo isso aí que nós falamos reside nisso aqui, né? A esperança, nós temos esperança de que tudo isso aqui que nós falamos hoje se realize, tenhamos um mundo melhor amanhã, estando aqui nós ou não, né? Pelo menos a gente vai deixar boas sementes. Qual é a sua mensagem para os nossos telespectadores? Sendo fiel ao que conversamos aqui, eu diria o seguinte, primeiro, e também a natureza do teu programa, não abram mão nunca da racionalidade. Eu acho que a razão é aquilo que nos distingue como tal. É preciso que façamos sempre o adequado uso da razão na nossa experiência como pessoas, homens e mulheres de fé. É horrível vivermos uma alienação, né, da religiosidade. É preciso que a razão em nós também tenha consciência dos seus limites e que, alcançado esses limites, a gente ceda e reconheça que de fato Deus está sempre vindo em nosso encontro e nos sacudindo. Então, acho que a mensagem, Patunas, é essa: deixe-se seduzir por esta força que te procura, porque o nosso Deus, como não cansamos de proclamá-lo, de nomeá-lo na liturgia bizantina, é um Deus filântropo, é um Deus amigo do ser humano, é um Deus que na encarnação é Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e de se tornar um de nós, falar a nossa língua, entrar numa comunicação muito próxima de nós. Então, que a nossa racionalidade, de fato, possa iluminar todas essas realidades que nos são reveladas através dos estudos das Escrituras, através das nossas experiências pessoais de vida, enfim, mas que não nos tornemos pessoas que simplesmente se deixam levar por propostas tentadoras de religiosidades que podem, muitas vezes, nos levar para lugares obscuros e perigosos. Bem lembrado. Então eu quero lhe agradecer a visita, ou aceitar o nosso convite aqui para passar toda essa sapiência aqui e desejar-lhe uma excelente gestão. Muito obrigado. Aqui como reitor paroquial da Igreja Ortodoxa Grega São Nicolau, a coletividade mais antiga do país, né? Isso, da América Latina. Da América Latina, da América Latina, isso mesmo. Latina. Que maravilha, né? Poder ser reitor paroquial dessa. Então a sua responsabilidade realmente é grande, sabe disso, né? Muita coisa a ser resgatada, né? Da história. Isso. E o importante é a gente estar aí presente, acreditando, ter fé, coragem e vontade. Não é isso? Isso. Eu aqui te agradeço essa... A casa está aberta para outros assuntos. Vamos conversar outros assuntos que o senhor achar que for necessário a gente abordar. Estarei sempre à disposição. Então, a gente vive aqui para servir, então nós somos servidores. E a todos aqueles que te acompanham também, eu quero deixar o meu abraço e o convite para que venham participar da liturgia com a gente e venham experimentar esse Deus tão presente, tão vivo, tão real
que nós experimentamos, sobretudo nas celebrações da Divina Liturgia. Muito obrigado. Isso. Para vocês que ficam, um fraterno abraço, e para os gregos, Theos Mazissas.